Durante sessão da CPI da pandemia ou CPI do circo, o relator Renan Calheiros pediu a prisão de Fábio Weingarten, ex-secretário do governo Bolsonaro, que estava prestando depoimento como testemunha. O senador alegou que Weingarten teria mentido diversas vezes à CPI e pediu sua prisão para servir de exemplo, alegando que, sem punição, outros depoentes se sentiriam à vontade para mentir. O senador Fabiano Comparato apoiou o pedido de Renan Calheiros e também pediu a prisão, alegando que haveria flagrante. Ambos foram apoiados pelo senador Randolfo Rodrigues. O presidente da CPI, Omar Aziz, negou os pedidos, afirmando, entretanto, repetidamente, que qualquer um poderia pedir a prisão da testemunha. Assista. Eu queria só renovar uma pergunta ao depoente, rapidamente, é só uma perguntinha, Comparato. O Brasil não pode parar, só para avivar a minha memória, o Brasil não pode parar. O que é que o senhor respondeu quando perguntado, inclusive por mim? Respondi ao colega senador aqui agora, senador, que foi uma campanha que estava em fase de teste. Perdão. Uma campanha que estava em fase de teste, que quando apresentada ao ministro titular da pasta, ainda em fase de teste, ele disparou por engano num grupo de zaps. Agora eu lembrei do caso quando houve o comentário lateral. A campanha de fato... Nem o órgão do governo formal, né, de comunicação veiculou a campanha? Não, a campanha não teve autorização minha para veiculação, a campanha não foi veiculada. Pergunta não foi essa, algum órgão oficial do governo veiculou? Ou ela vazou apenas para um site, como o senhor afirmou? É uma pergunta objetiva. Ao levar ao ministro Ramos esta campanha, pelo que eu ouvi aqui do colega, pelo que eu entendi, ele disparou para o grupo de ministros e de lá eu não sei mais o que aconteceu. De fato, não houve autorização para veiculação de nada. Vossa Senhoria, com todo respeito, mais uma vez, mente, tá? Porque está aqui uma postagem na SECOM, oficial da campanha Brasil Não Pode Parar, e está aqui também no site Governo do Brasil, também a postagem oficial. Não quero que Vossa Excelência, mais uma vez, mentiu diante dos áudios agora publicados, mentiu por ter mudado a versão com relação à entrevista que deu e continua a mentir. É evidente que essa decisão vai ser uma decisão do presidente desta comissão, mas esse é o primeiro caso de alguém que vem à comissão parlamentar de inquérito e, em desprestígio da verdade e do Congresso e da representação política, mente. O presidente pode até decidir diferentemente, mas eu vou, diante do flagrante evidente, pedir a prisão de Vossa Senhoria. Ele pode decidir diferente, mas eu vou pedir, porque o espetáculo de mentira que nós vimos hoje aqui é algo que não vai se repetir e não pode servir de precedente. Vossa Excelência não vai desprestigiar essa comissão parlamentar de inquérito mentindo, não vai. Consta a requisição de Sua Excelência, o relator dessa comissão, para, até o final deste depoimento, ulterior deliberação da presidência dessa comissão parlamentar de inquérito. Na sequência, senador Fabiano Comparato. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores. Eu quero mais uma vez também alertar o depoente que ele está aqui na qualidade de testemunha e vou lembrar que calar ou mentir é crime expresso no artigo 342, com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Vossa Excelência fala que não houve com relação Vamos só garantir a palavra ao senador Fabiano Comparato. Senador Fabiano, por gentileza, o depoente está à sua disposição. Obrigado, senhor presidente. O depoente, por gentileza, eu quero fazer os questionamentos diretamente para ele, porque eu reputo isso como ele está em estado flagrancial, senhor presidente. Olha, a Constituição Federal ela é clara. Qualquer do povo pode, a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Vossa Senhoria tem mentido
deliberadamente aqui. O senhor falou que a SECOM nunca fez propaganda de tratamento precoce e nós provamos que fez. O senhor falou que o ministro não era incompetente e foi provado que foi. Isso é estado flagrancial. Eu cansei de ser utilizado como delegado de polícia, senador Renan, somente para atuar de forma contundente contra pobres, afrodescendentes e semi-analfabetos. Está mais do que claro que esse depoente está praticando o crime previsto no artigo 342, com pena de reclusão de 2 a 8 anos. Ou seja, o estado flagrancial está aí. Contra fatos não há argumentos. E isso tem que ser dito. O senhor citou, na relação com a Pfizer, 5 escritórios de advocacia, mas em nenhum momento o senhor citou quais são esses escritórios. Ora, aqui eu falo outro ponto. A Secretaria de Comunicação, sob sua gestão, em 22 de setembro de 2020, publicou um tweet com o seguinte teor, aspas, por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores da União das unidades da Federação. Ao presidente coube o envio de recursos e meios a todo o país. Fecha aspas. Isso foi o senhor que fez. Leia o trecho da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, aspas, reconhecendo e assegurando o exercício da competência concorrente dos governos estaduais e distrital e suplementar dos governos municipais, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios para adoção ou manutenção das medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, suspensão de atividade de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outras. Grifei, sem prejuízo da competência geral da União, para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional. Em 18 de janeiro de 2021, o STF soltou a seguinte nota, senhor presidente. A Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal esclarece que não é verdadeira a afirmação que circula em redes sociais de que a Corte proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Pergunta: o senhor considera que o presidente da República não tem qualquer responsabilidade em estabelecer medidas de isolamento? O senhor acha que o presidente não tem nenhuma responsabilidade em determinar medidas de isolamento? A pergunta é objetiva. Pode responder? Claro. Senador? Pode responder. Posso comentar só um pouquinho a respeito da peça do Brasil Não Pode Parar, senador, se o senhor permitir? Só para esclarecer. Então, por gentileza, eu estou aqui no meu tempo, o senhor vai responder o que eu estou falando. Está à disposição dele, o senhor já está em na condição de depoente. Eu recomendo que o senhor responda diretamente ao senador Fabiano Contarato. Só alertando que a hora do dia já começou. Tem um senador inscrito, e eu vou assegurar a palavra para ele no tempo regimental. Enquanto nós não fomos comunicados pela presidência dessa casa, a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito terá sequência. A pergunta é simples. O senhor não considera que o presidente da República não tem qualquer responsabilidade em estabelecer medidas de isolamento? Porque eu vou ser mais claro, didático. Quem tem competência, quem é pessoa jurídica de direito público externo para celebrar contratos do Brasil, Estado brasileiro, com aquisição de vacina ou insumos, é o país através do presidente da República. E a saúde pública é um direito constitucional expresso no artigo 6º, que está mais ratificado no artigo 196, quando diz que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado. Então a pergunta é clara e objetiva. O presidente não tem qualquer responsabilidade em estabelecer medidas de isolamento? Eu quero ouvir isso do senhor. No meu ponto de vista, senador, eu acho que há que se analisar a decisão do STF, se ela versa sobre isso ou não. Eu não conhecia essa... A decisão fala que a competência é concorrente e fala que sem prejuízo da competência geral da União. Eu não estou sendo claro no que eu estou falando? Se a competência é concorrente, tanto estados e municípios quanto o presidente da República podem decidir devem decidir quanto a medidas de isolamento. Vossa Senhoria deturpou deliberadamente a decisão do Supremo por meio da nota com a SECOM, porque foi isso que a SECOM fez na nota. Foi isso que você quer que leia novamente? Está aqui. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições foram delegadas a cada um dos 27. Isso é a nota que Vossa Excelência publicou. E não foi isso. Veio o Supremo, na Suprema Corte, falou, não foi isso que foi dito. Então a pergunta é,
Vossa Senhoria deturpou a decisão do Supremo Tribunal Federal? De forma alguma, as decisões do Supremo merecem ser acatadas integralmente. Mas não foi isso que a nota está falando. Não foi isso que o senhor falou com a nota na SECOM. E o senhor tem responsabilidade. Nós estamos numa pandemia. Senhor presidente, nós estamos depois de 14 meses de pandemia, apenas agora o Ministério da Saúde fez propaganda. Apenas. Está sendo violado, depoente, o principal bem jurídico, que é a vida humana. Quanto que vale uma vida humana? Quanto vale a vida de um filho, de um pai, de um avô, de um sobrinho? É sobre isso que nós estamos falando. E a responsabilidade de Vossa Senhoria é patente. E Vossa Senhoria está aqui, presencialmente, sistematicamente, faltando com a verdade, distorcendo. Vossa Senhoria fala que nunca fez propaganda de tratamento precoce e foi provado aqui que fez. Isso é estado flagrancial. Por que o pobre senador Randolph diuturnamente é subjugado e autuado em flagrante? Olha, vocês me perdoem, eu não faço parte dessa comissão, como titular nem suplente, mas esse depoente tinha que sair daqui preso, em estado flagrancial, por violar o artigo 342, com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Continuo na pergunta. O presidente da República orientou o senhor a fazer alguma publicação nesse sentido? Porque foi o senhor que fez essa publicação. O senhor era o representante da SECOM. E eu estou perguntando, o presidente da República orientou o senhor a fazer alguma publicação falando que a competência era dos estados? Porque não foi essa a decisão. É preciso que a população brasileira entenda isso. O que o Supremo fez foi declarou a competência concorrente, sem prejuízo da competência geral da União. E assegurar esse direito humano essencial como direito à vida é um dever do Estado brasileiro. Volto a frisar, somente o Estado brasileiro, através do presidente da República, é que tem competência para firmar os contratos na aquisição de vacinas e insumos. Então, Vossa Senhoria está aqui sistematicamente, deliberadamente mentindo. Aqui tem outro ponto. O senhor afirmou à revista Veja, o presidente está totalmente eximido de qualquer responsabilidade sobre isso. Olha só, senador Renan. O depoente afirmou, o presidente está totalmente eximido de qualquer responsabilidade sobre isso. Cheguei a ouvir hoje aqui, de membros da base do governo, que estaríamos investigando aqui um crime impossível. Olha, com todo respeito, eu sou professor de Direito Penal há 22 anos. Crime impossível está previsto no artigo 17, quando por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Não é o caso. Nós estamos ultrapassando os 420 mil mortos, 15 milhões de infectados. O que temos aqui é uma hipótese diversa. O agente público é responsável na medida de suas atribuições e competências. Quem representa o Brasil no exterior como chefe de Estado para a compra de vacinas? Quem tanto se vangloria de ter a caneta BIC e poderia adquirir insumos para a produção de vacinas em território nacional? Quem tanto se vangloria disso, de ter a caneta BIC, que poderia firmar os contratos, se não o presidente da República? Quem acusou o principal parceiro comercial do Brasil de produzir vírus em laboratório? Se não foi o presidente da República afetando as relações diplomáticas, a economia do país? Quem deixou de adquirir máscaras, medicamentos para intubação, enquanto determinava ao Exército que produzisse milhões de comprimidos sem nem qualquer eficácia para tratamento da doença? Quem foi que fez isso, depoente? São essas respostas que o Brasil espera e serão respondidas nessa CPI. Olha, com todo respeito, senador Omar Aziz, o estado flagrancial aqui está presente a todo momento nesse depoimento. Por favor, não vamos apequinar o Senado. Não vamos apequinar uma comissão parlamentar de inquérito, porque se depois desse depoente ele não sair daqui preso por estado flagrancial do artigo 342, essa comissão não vai ter condição de fazer qualquer outra coisa. Volto a frisar, a premissa é constitucional, ninguém pode ser preso salvo em flagrante delito ou por ordem judicial, e ele está aqui deliberadamente mentindo, faltando com a verdade, omitindo. Ele se contradiz e foi desmascarado aqui inúmeras vezes. Então eu espero que esse Senado, essa comissão parlamentar de inquérito, dê uma resposta à altura no estado flagrancial que esse depoente está aqui praticando. Só para concluir, em 5 de junho, o presidente da República declarou, aspas, acabou matéria do Jornal Nacional, se referindo ao atraso na divulgação de dados referentes à pandemia,
principalmente o número de mortes e o número de casos confirmados. A pergunta é clara. O senhor participou de discussões sobre a mudança da forma e horário de divulgação das informações sobre a pandemia? Participei, senador. Nunca participei. Nunca participou? Senhor presidente, são essas as minhas considerações. Eu espero que essa CPI tenha o comportamento de não só demonstrar que no Brasil, infelizmente, só quem fica preso é pobres, afrodescendentes e semi-analfabetos. Nós estamos diante de um estado flagrancial de um crime do artigo 342. Eu não poderia deixar de me manifestar na qualidade, porque antes de ser senador, eu sou delegado de polícia por 27 anos, eu já inquiri inúmeras pessoas, inúmeros depoentes, procedi a cariações. E esse depoente faltou com a verdade e está em estado flagrancial. Obrigado. Ótimo, senhor presidente. Apenas para um esclarecimento de fato. Pela ordem, o senador Renan Calheiro, depois o senador Marco Rogério. Presidente, eu, na ausência de Vossa Excelência, eu ponderei aqui em algumas oportunidades diante da repetição inacreditável de mentiras comprovadas com os fatos contrários, né, em desprestígio a esse Congresso, a representação política e a essa comissão parlamentar de inquérito. O Brasil espera que nós apuremos aqui nessa comissão parlamentar de inquérito se houve genocídio ou não. Nós já perdemos esse número de brasileiros que nós vamos lembrar aqui. E este senhor vem a esta comissão descaradamente e repetidamente mentir. Nós vamos, na forma da comissão, requisitar de Vossa Excelência, diante do flagrante evidente, uma ordem de prisão. Artigo 342 do Código de Processo Penal. Se Vossa Excelência assim não determinar, nós vamos ter que fazê-lo individualmente, tanto eu quanto o senador Randolfo Rodrigues. Artigo 342 do o senador Código de Humberto. Penal. Isso não pode acontecer, isso é um desprestígio ao trabalho que nós estamos fazendo aqui e um desrespeito a milhões de mortes. Só um minutinho. Artigo 342. Só um minutinho. Vocês não vão diminuir a CPI. Nem Vossa Excelência, nem Vossa Excelência, senador Alcântara. Não é porque uma pessoa vem aqui e desde manhã se contradiz toda hora que nós vamos acabar com a CPI e vai diminuir a CPI. Eu não posso aceitar isso. Uma coisa tem em relação ao depoimento dele aqui. Ele foi chamado aqui como testemunha. Na hora que apareceu o áudio, ele, com você, senador Randolfo, ele não mentiu nenhuma vez. Todas as perguntas que Vossa Excelência fez, o senhor conduziu para ele falar a verdade. Com o Alessandro é a mesma coisa, o senador Alessandro. Então nós temos que ter muita cautela para que não pareça que aqui nós somos um tribunal que já estamos ouvindo e condenando. Nós sempre reclamamos desse tipo de comportamento. Eu sempre reclamei, Vossa Excelência sempre reclamou. Nós não prejulgamos as pessoas. E não é impondo a prisão de alguém que a CPI não vai dar resultado. A CPI hoje teve uma informação que nós não tínhamos. Que metade do governo, que metade da cúpula do governo sabia, desde o dia 12 de setembro, que a Pfizer estava oferecendo vacina para a gente. Ele que trouxe essa informação. Nenhum de vocês sabia disso. Nenhum de nós sabíamos disso. Talvez tenha sido a informação mais importante de toda a CPI. De toda a CPI. Que o governo... E aí, eu vou ter que citar aqui novamente... Cadê os nomes? Senhor presidente, com todo respeito, porque o senhor me citou, eu só quero esclarecer uma coisa. Não, eu vou lhe dar a palavra, eu só quero... Sabe o que eu lhe citei? Porque Vossa Excelência disse-me assim, não, se não prender, acaba a CPI agora. Não é assim. Acaba a CPI. Não eu estou falando que ninguém pode ser preso salvo em flagrante. E está aqui, fazer afirmação falsa, ou negar a calar a verdade, como testemunha, ele está em estado flagrancial. É só isso que eu estou falando. Se depender de mim, eu não vou mandar prender o senhor Fábio Weingarten. Se Vossas Excelências acharem... Não é verdade, não faça isso. Não é discussão. É isso mesmo, senhor presidente. Ele está em estado flagrancial. Ô, senador Fábio Cantarato, eu tenho um respeito tão grande pelo senhor, acho o senhor uma pessoa competente e justa. Veja bem, por isso, a única coisa que eu não gostaria é de ser injusto com uma pessoa
Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Eu já fui muito injustiçado, Fabiano. Você não sabe como minha família sofre. Você não sabe o que é minha filha de 12 anos ir para uma escola e as pessoas falarem do pai e da mãe sem ter prova nenhuma. Você não sabe o que eu estou recebendo de vídeos de bolsonaristas. Nem por isso eu estou aqui com o estômago. Eu não estou com o estômago aqui. Eu estou falando de estado flagrancial. Não, o senhor vai me ouvir. Eu estou ouvindo. Eu sofri e sofro e sei que eu sou injustiçado. Mas eu não posso levantar com a cabeça baixa. Eu tenho que levantar. Eu tenho filhos em escola, como ele tem. Se a gente não tiver um pouco de respeito pelo ser humano, a gente não pode tornar o país pior do que já está. Eu tenho que ter equilíbrio aqui para não tornar o país pior. Eu respeito o senhor, mas então eu não tomarei essa decisão. Eu não tomarei essa decisão, tá certo? Eu não tomarei essa decisão. Eu tenho tomado decisões aqui muito equilibradas até o momento. Mas daí a eu ser carcereiro de alguém, não. Eu não sou carcereiro de ninguém. Eu sou um democrata. Se ele mentiu, nós temos no relatório como pedir o indiciamento dele, mandar para o Ministério Público para ele ser preso, mas não por mim, mas depois que ele for julgado. E aqui não é um tribunal de julgamento. Se vocês quiserem, contra a minha vontade, vocês fiquem muito à vontade de fazer, até porque qualquer cidadão brasileiro pode dar ordem de prisão para quem ele achar que pode dar. Segundo os advogados dizem isso. Eu não farei isso. Senhor presidente, eu solicitei a palavra pela ordem a Vossa Excelência, primeiro para fazer algumas observações. Primeiro, nós já tivemos a ordem do dia iniciada no plenário há algum tempo e foi comunicada à mesa da CPI. Vossa Excelência ainda não estava aqui, estava o senador Randolph. Segundo, senhor presidente, não há flagrante. O segundo aspecto que quero suscitar, com todo respeito, aqui todos estão na condição de senador. Aqui não tem delegado de polícia, aqui não tem médico, aqui somos senadores. É verdade que o Código vai estabelecer a possibilidade, no caso de flagrância, a decretação por qualquer do povo a prisão, como medida excepcional. Agora, eu queria trazer ao conhecimento da comissão a decisão do ministro Barroso. Falou muito aqui sobre questão de vazamento, de publicidade, de campanha. A parte final da decisão do ministro Barroso, atinente a essa questão da campanha publicitária. Diz assim, no item 3, já agora tendo em vistas as informações prestadas pela Presidência da República, aí tem aqui o número das petições e tal, a DPF, precedentes, no sentido de que a União não pretende deflagrar a campanha, o Brasil não pode parar, cujo vídeo preliminar circulava pela internet. Há informações de que esse vídeo teria sido vazado. Já não há razão para o prosseguimento dos presentes processos. Diante disso, findo-me, como não poderia deixar de ser, na veracidade e seriedade dessas manifestações, extingo ambas as ações diretas por perda de objeto. É decisão do ministro Barroso. Vá questionar o ministro. É decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu crédito às informações prestadas pelo governo quando desse episódio. Então, com todo respeito, não constatou que havia campanha. A minha decisão, ela não vai mudar. Não adianta argumentar. Se alguém achar que pode fazê-lo, que o faça e responda pelos seus atos. Eu não irei fazer. E acabou. Agora, não vou aceitar que nenhum senador diga que porque eu não prendi a CPI, acabou. A CPI hoje talvez tenha sido o melhor depoimento em termos de informação. Não é porque se ele falou a verdade ou não aqui. Eu estou dizendo para vocês que a informação que nós tivemos é muito grave, senador Marco Rogério. Então, é baseado nisso que nós estamos trabalhando. Agora, sobre prisão, esquece que eu não irei fazer. Me desculpe, relator, mas não é meu, não serei carcereiro. Senador. Não, eu não serei carcereiro. Presidente. Com todo respeito, eu nunca imaginei isso de Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe o respeito que eu lhe tenho.
eu tenho apenas uma preocupação, mas antes recorri à decisão da presidência dessa comissão parlamentar de inquérito, porque nós estamos diante de um flagrante evidente, né? Eu não quero tomar individualmente nenhuma posição que possa parecer que eu estou querendo sobrepujar a posição do presidente, longe de mim. Não, senador, Vossa Excelência tinha falado comigo sobre a questão da prisão, eu disse que não ia fazê-lo. Eu não ia fazê-lo. E Vossas Excelências insistiram com isso. Eu não sou idiota. Não sou, não. Não estou dizendo isso. Falamos aqui, eu falei, olha, não vamos fazer isso. Eu estou dizendo que diante de um flagrante evidente... Ainda sustentei uma questão que eu volto a sustentar. Não façam deste CPI um tribunal que vai prender as pessoas antes de ser julgada. Todos nós aqui, políticos, já sofremos na pele a injustiça. Eu não quero fazê-lo. Presidente, mas a questão não é essa. É que se este depoente sair daqui ileso diante das mentiras, nós vamos abrir uma porta, vamos escancarar uma porta que depois vamos ter muita dificuldade para fechar. E na medida em que a gente não toma decisões diante do flagrante evidente, é óbvio que isso vai enfraquecendo a comissão. Nós estamos aqui todos reunidos, trabalhando noite e dia. O que a sociedade quer é que nós respondamos a essa pergunta: houve crime de genocídio no Brasil? Se houve, tem algum responsável por isso? É isso que nós temos que investigar. Agora, aceitar que testemunha venham aqui mentir dessa forma como nós vimos hoje, é um horror. É evidente que eu não vou constranger Vossa Excelência e não constrangeria jamais. Posso falar, senhor presidente? Senador Renan, acho que eu estou salvando a CPI não tomando essa decisão. Dúvida, presidente. Não tenha dúvida. Eu não estou aqui, estou salvando a CPI. Eu não vou, de forma nenhuma, descambar para o lado que não tem. Vossa Excelência será o relator. O senhor vai escrever no seu relatório e nós vamos encaminhar o Ministério Público para fazer o que quiser. O que o senhor escrever no seu relatório vai ser aprovado por esse plenário. O senhor pode dizer: o senhor Fábio não poderia ter participado, quais os interesses dele em participar disso, falar o que o senhor que bem entender. Agora, daí a gente fazer isso aqui, um tribunal de prisão, por favor. Eu não farei isso. Eu não farei isso. Eu não farei isso. Então os outros podem vir e fazer... Senhor presidente. Senador Renan, Vossa Excelência tenta induzir que a CPI pode fazer o que quiser. Não é bem assim. Eu não estou dizendo isso. Não é bem assim. Eu não estou dizendo isso, presidente. Eu estou dizendo que qualquer um de nós, e nós não vamos fazer isso em respeito a Vossa Excelência, poderemos, diante do flagrante evidente, decidir que ele está preso. Qualquer pessoa do povo então pode fazer. Façam, nós não vamos fazer em respeito a Vossa Excelência. Façam. Agora, eu estou pedindo somente que nós não deixemos esse espetáculo se reproduzir aqui. Somente isso. Senador Renan, somente deixa eu só lhe dizer uma coisa aqui. Eu não posso responsabilizar ele ou alguém pura e simplesmente chegar e tomar isso é uma atitude que eu tomaria, é uma atitude finita. Não tem, depois disso não tem outra atitude a tomar nessa presidência. Me entenda, por favor, senador Ciro. Eu quero passar para adiante, passar para o próximo. Essa questão para mim está encerrada, por favor. Se alguém quiser pedir a prisão, que peça. Eu não vou pedir. Senhor presidente. Senador Jorge Cajuru, remotamente. Questão de ordem, presidente. Só um minutinho. Agora é minha vez, não? Presidente Omar Aziz, posso falar?